Olá, tudo bem? Eu gostaria de fazer uma meditação nesse momento, diante do que a gente tem vivido e qual o comportamento da igreja, nesse momento que nós estamos vivendo. Eu gostaria de basear essa meditação no livro de Jonas, e eu vou ler alguns trechos do capítulo 4. Se você quiser acompanhar comigo a leitura no capítulo 4, versículo 1, diz assim: Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse estando na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável a tua ira? No versículo 10 diz assim: Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? A história de Jonas é muito conhecida e muito famosa pela sua história com o grande peixe, não é? Jonas é conhecido porque foi engolido por um grande peixe, uma baleia, enfim. Não se sabe exatamente qual animal aqui a Bíblia relata. Mas é muito famosa por causa disso. A gente aprende de uma maneira muitas vezes superficial, né? De que Jonas é aquele homem que foi mandado por Deus para ir para Nínive, fugiu para Tarsis, foi engolido por um peixe e depois teve que ir para Nínive. Mas quem era Jonas? Se você olhar para Jonas, apesar da história de Jonas ser lembrada, né, por isso, o livro de Jonas, ele vai além dessa história. Ele fala sobre a misericórdia de Deus. Mas antes disso, da gente entrar nesse ponto, quem era Jonas? Jonas era um homem de Deus. Se a gente ler ali o versículo 1 do livro de Jonas, diz que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Deus falava diretamente com Jonas. Jonas, então, provavelmente seria um profeta de Deus, um homem de Deus. Veja, Jonas não era uma pessoa que não tinha o conhecimento de Deus. Ao contrário, Jonas era um homem de Deus. Quando Jonas ele fugiu, né, ele era para ir para Nínive, ele foi para Tarsis porque ele fugiu, a missão dele era pregar para os ninivitas. Mas ele fugiu para Tarsis e no caminho ele foi para um navio. E Jonas se dispôs ali, né, teve uma grande tempestade que todos estavam indo à morte. E Jonas disse: Essa tempestade é por minha causa, porque eu estou fugindo de Deus. E Jonas era um homem que tinha amor no seu coração, porque Jonas se dispôs a dar a sua vida para salvar os marinheiros. Lá nos Jonas 1, 11, 12, relata exatamente como Jonas sacrificou a sua vida pela vida dos marinheiros. Veja que era um homem de amor. Jonas, então, ele era um profeta de Deus, um homem que se relacionava com Deus. Isso é interessante a gente pensar, né? Jonas orava a Deus e suas orações eram atendidas por Deus. Quando ele pulou então no mar, que ele estava dentro do ventre do animal, ele teve um relacionamento profundo com Deus e Deus ali conversou com Jonas e Jonas conversou com Deus. Jonas orou a Deus. Isso está relatado no capítulo 2 de Jonas. Você pode conferir lá todo o capítulo 2. Jonas, mesmo contrariado, então agora, vamos lá, pregou a palavra. Então Jonas pregava a palavra. Olha que interessante. Lá em Jonas 3:4, a gente vê Jonas pregando. E 3:5 fala que os ninivitas creram. A palavra de Deus foi pregada por Jonas e as pessoas acreditaram nele. Então Jonas era um homem de Deus. Que coisa, não? Que coisa interessante.
Mas então por que que Jonas não queria pregar? Aliás, Jonas disse que queria que os ninivitas morressem. Mas quem era Nínive? Quem era Nínive? Nínive é a última capital do Império Assírio, um grande império, temido império. Ficava ao lado do rio Tigre, ao norte do Iraque. E quando a gente olha para Nínive, Nínive naquele contexto era uma cidade muito temida, era o inimigo que assombrava aquele momento. E Deus manda pregar para o inimigo. Deus mandou Jonas pregar o evangelho, pregar a Deus para o inimigo. Mas Jonas era um nacionalista. Olha as características de Jonas. E para Jonas a palavra era só para os judeus. Jonas era um nacionalista. Jonas ele tinha tamanho orgulho nacional e particularismo étnico. Só a etnia dele valia, que não conseguiu ver o sublime alcance da graça de Deus. Jonas via Nínive como adversário e queria vê-los mortos. Jonas não queria compartilhar a graça de Deus. Mas era inimigo. Poderia justificar assim, não é? Mas ele não queria. Era um adversário. Jonas queria ter o monopólio do amor de Deus. Mas Deus não é assim. Deus não é assim. Salmo 145:8 diz: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus justo. Mas é um Deus misericordioso também. Os profetas, quando a gente olha para os profetas como Jeremias, ele era muito duro. Mas uma palavra interessante, ele era muito duro com a igreja. Com os pecados da igreja, com os erros da igreja. Aqui Jonas está num contexto diferente. Ele está num contexto de alcançar aquele que não está na igreja. De misericórdia. E Jonas não entendia que Deus podia alcançar qualquer etnia, qualquer povo, qualquer nação. A misericórdia de Deus se expande. O livro de Jonas fala sobre a universalidade étnica do amor e da misericórdia de Deus. Para toda etnia. E o que isso tem a ver com a história de hoje? Com o que nós estamos vivendo hoje? Infelizmente eu tenho visto muita gente da igreja, tenho visto muita gente cristão que está preferindo a morte do seu inimigo. Infelizmente. Vejo líderes de igreja destilando palavras que não é do amor de Deus. Não estou dizendo que esses líderes não são de Deus. Estou falando de igreja, não das falsas igrejas endinheiradas e falsos profetas. Mas de muitas igrejas em que eu acredito serem fiéis à palavra, mas que muitas vezes nós, como cristãos, não temos sido. Deus não está pedindo para a gente destilar ódio. Deus está pedindo para a gente agir com misericórdia. Pessoas se levantando contra a nação, dizendo que aquela nação é a culpada da pandemia. Aquela nação merece o castigo de Deus. Deus está dizendo que aquela nação merece a misericórdia dele. Vamos pregar mais o evangelho. Vamos falar mais do amor universal de Deus. Deus não escolheu etnia. É para todas. É para todos.
Nós, como igreja e como cristãos, precisamos rever os nossos conceitos e olhar para a história de Jonas. E pensar que a graça de Deus atinge o meu inimigo. Ah, porque o fulano pertence ao partido, esse partido não é de Deus. Pregue a palavra para ele, meu irmão. Vamos pregar a palavra. A misericórdia de Deus é universal e atinge qualquer um. E ai aquele que se diz estar em pé, cuidado para que não caia. Apocalipse 7:9 diz: uma grande multidão, que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro. Não somos nós que escolhemos. Deus escolheu gente de todas as tribos. O amor dele é universal. Que a gente possa refletir sobre a conduta da igreja, sobre a forma como temos sido igreja, sobre a forma como temos agido. Porque mesmo os verdadeiros cristãos como Jonas, acredito que era um homem de Deus. Fez o que fez, porque se achava dono da verdade, porque achava que ele sabia muito de Deus, porque ele achava que ele tinha a verdade plena, e ele não precisava, e o outro não tinha, e o outro merecia morrer. Deus disse: Jonas, o outro merece a minha graça. Pregue a palavra para o seu pior inimigo. Que Deus nos abençoe e que a gente possa refletir. A história de Jonas, então, não é sobre um peixe. A história de Jonas é sobre um homem que estava sendo quebrantado. Um homem que estava sendo moído para compreender a graça, a misericórdia e a universalidade do amor de Deus. Deus abençoe.